O bioma Caatinga, ele está localizado principalmente na região Nordeste, avançando um pouco para o estado de Minas Gerais, aqui no Sudeste, principalmente a região lá do Vale do São Francisco, mas no Nordeste não penetra pelo estado do Maranhão. Então, nós temos do Piauí a Minas Gerais, e principalmente na porção mais interior do continente, não tanto pelo litoral, que nós temos um clima muito mais úmido, né, e que suportam a vegetação de floresta úmida. A questão da topografia, geralmente a vegetação de Caatinga, ela ocupa muito mais as áreas de depressão, então superfícies que têm uma altitude um pouco menor em comparação com os planaltos e serras que margeiam essa área de depressão. Então, aqui nós podemos ter cerrados, campos rupestres, algumas áreas de florestas. Aqui no litoral, a vegetação, que é a geomorfologia, que é chamada de tabuleiros litorâneos, e a Caatinga, ela ocupa esse espaço de depressão entre esses planaltos. Aqui nós podemos ver nesse mapa de altitudes, a maior parte da Caatinga está nessa faixa marrom clarinha aqui, que é exatamente altitudes entre 200 e 500 metros. Então, nós temos essas áreas, as áreas predominantes onde ocorre a vegetação de Caatinga. Aqui nós temos alguns relevos residuais, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Exatamente nessa região onde nós temos as menores precipitações pluviais. Então, quando nós falamos de vegetação de Caatinga, o principal fator limitante que explica a presença dessa flora, dessa vegetação aqui, é exatamente uma quantidade pequena de chuvas. Então, se nós formos ver aqui, essas cores paulatinamente mais quentes, do amarelo até o vermelho, estão mostrando um valor de precipitação cada vez menor. Então, aqui nós temos o limite de 1.000 milímetros de chuva anual, mais ou menos coincidente com os limites do bioma. Mas nós podemos ter até áreas onde nós temos menos de 300 milímetros de chuva por ano. Então, áreas extremamente secas, como nós temos aqui no sertão da Paraíba. Mas esse não é o único fator limitante em relação às chuvas. Também, quando nós analisamos a distribuição de chuvas no ano, nós vemos que algumas áreas, como essas áreas aqui em vermelho, chegam a ter 11 meses sem chuvas. Tá? Então, esse mapa aqui está mostrando o número de meses secos por ano. E aqui nós vamos ter, paulatinamente, um aumento da estação seca. Então, nós temos um gradiente sul-norte, onde nós temos tanto uma diminuição do sul para o norte da quantidade total de chuvas anuais, como também um aumento do número de meses secos, principalmente aqui nesse gradiente sudoeste-nordeste. Então, esse é um problema grande para a vegetação. Quando nós vemos esses diagramas ombrotérmicos aqui, eu selecionei dois apenas. Esse aqui, uma das áreas mais secas, lá no Cariri paraibano, essa região de Soledade, que recebe cerca de 300 milímetros de chuva por ano apenas. E aqui, Juazeiro, na Bahia, já no Vale do São Francisco, mais ou menos 500 milímetros de chuva. Aqui nós temos, essa aqui é a curva de temperatura, então nós vemos que a temperatura, apesar de alta, ela é mais ou menos constante, ela não varia tanto ao longo do ano, mesmo no inverno não são muito frios na média. E esse gráfico, essa linha em vermelho, indica a precipitação pluvial mensal. Então, essa linha, ou essa área amarela embaixo do gráfico, representa exatamente um período onde nós temos uma predominância de evapotranspiração, ou seja, a tendência é que aqui o sistema todo perca água por evaporação do solo ou dos corpos d'água, ou mesmo transpiração da vegetação. E essas áreas aqui em cinza, acima dessa linha azul, representariam períodos onde nós temos uma reposição de água para o sistema. O que nós podemos ver aqui é que a quantidade, quer dizer, os períodos onde nós temos um excedente hídrico para sustentar uma vegetação de maior porte, é extremamente curto. A maior parte do ano nós temos um déficit hídrico, ou seja, predominando a perda de água por evapotranspiração em relação ao ganho de água, né? E quando nós pensamos na vegetação de Caatinga, nós temos que ter em mente, quer dizer, a vegetação ela tem que estar adaptada a períodos curtos, onde ela pode ter um período de crescimento efetivo. Então, quando nós pensamos nas respostas adaptativas da vegetação, nós temos que ter em mente essas questões. Tá?
Quando nós vimos essa foto de uma caatinga próxima a Ceabra, na Chapada Diamantina, lá na Bahia, na estação seca, o que é que chama muito a atenção aqui? Nós podemos ver que, obviamente, a vegetação está completamente seca, mas se nós observarmos, está faltando alguma coisa nessas árvores aí. Elas não têm folhas, né? A maior parte delas está completamente pelada, as folhas caíram. Nós temos aqui essa filha única aqui que dá o contraste com o restante da vegetação no auge da estação seca. E aqui nós temos na mesma região uma foto na estação seca e uma foto na estação chuvosa, mostrando o contraste. Então, uma das principais estratégias adaptativas dessas plantas, que permitem elas sobreviverem nesse ambiente, é exatamente um ajuste fenológico. A maioria das plantas perde as folhas na estação seca. Tá? Elas simplesmente descartam as folhas. Obviamente, isso tem um impacto grande na atividade fotossintética dessas plantas, mas nós podemos dizer que a grande parte do extrato arbóreo e arbustivo ele é caducifólio. E isso também vai ter consequências quando nós pensamos em outros aspectos da estrutura da vegetação. Obviamente, esse padrão fenológico não vai sustentar uma formação de uma floresta de grande porte. As plantas não têm um crescimento contínuo o ano todo porque elas não têm água disponível o ano todo. Então, a vegetação de porte baixo, quando nós comparamos com as florestas pluviais, por exemplo, as florestas ombrófilas, como a Mata Atlântica e a Amazônia, e também as árvores e arbustos não têm uma copa contínua na grande maioria das áreas. Então, não chega a formar um dossel contínuo. Então, nós temos uma vegetação de porte baixo com dossel descontínuo. Isso aqui contrasta fortemente, essa foto foi feita lá na Amazônia Central, em São Paulo de Olivença, então, só para ilustrar uma floresta ombrófila, densa, né, com um dossel contínuo, né, formado pela copa das árvores, algumas emergentes, e o vapor d'água mostrando de que ali não existe limite em relação nem a água para o crescimento das plantas. Talvez o único fator limitante mesmo seja a luz para as plantas que crescem aí no subbosque, né? Bom, uma outra característica da vegetação, quando nós pensamos, por exemplo, os tipos humanos que estão bem adaptados a diferentes áreas do planeta, né? Se a gente for pegar aqui um peão pantaneiro, um gaúcho, um esquimó, esse é um vaqueiro típico da Caatinga, né? Ele está, se vocês forem ver, vestido de couro, da cabeça aos pés, né? Isso porque esses caras, eles saem desse jeito assim, ou pelo menos saíam, hoje em dia é uma atividade que está em declínio, atrás do gado, através da vegetação. Então, a visão que esse cara tem é essa, né? Isso quando nós estamos vendo um pouco de longe. Mas, se nós formos olhar de perto, o que nós iríamos ver é isso, né? A grande maioria das plantas lenhosas da Caatinga, elas são armadas de acúleos ou espinhos. Existem diferenças anatômicas entre acúleo e espinho, mas do ponto de vista de quem está sendo espetado, o efeito é o mesmo, né? Eles doem para caramba, eles espetam, eles furam. Imagine... Então, essa é uma característica importante da vegetação de Caatinga. É uma vegetação que tem um grau de armamento grande. Um grande percentual de espécies apresentam-se armadas, né? E se nós relacionarmos com o fato de que as plantas mantêm as folhas por um período muito curto do ano, ajuda a explicar que isso é um mecanismo de defesa interessante contra herbívoros, já que essas folhas ficam presentes durante um tempo muito curto, elas são muito preciosas para a vida da planta. Então, perder uma folhagem para o herbívoro, elas investem, então, em defesas. Outra estratégia de defesa é a presença de tricomas urticantes. Também uma coisa que torna o caminhar dentro da Caatinga bastante árduo, além do calor, além dos espinhos, são esses tricomas que se quebram com facilidade, penetram na pele, injetam uma substância irritante que causa coceira, causa dor, etc. Outra característica da vegetação é a microfilia. Se nós compararmos o tamanho das folhas das plantas de Caatinga com plantas relacionadas em áreas de cerrado, áreas de Mata Atlântica, nós vamos ver que, no geral, elas têm folhas pequenas, tá? É o que a gente chama de microfilia. Tanto plantas que têm folhas simples, quanto plantas que têm folhas compostas. Quer dizer, as unidades fotossintéticas são pequenas. Isso também ajuda a reduzir a transpiração da planta. E uma última característica da vegetação de Caatinga é a presença de plantas suculentas, ou seja, plantas que têm
um parênquima aquífero, um tecido que retém a água na planta. Isso geralmente está associado também com a redução das folhas. Como nós vimos aqui, no caso dos cactos, as folhas são transformadas em espinhos. Quando nós pensamos em suculentas, talvez a primeira família que vem na cabeça é exatamente Cactácea. Mas nós vamos ver que na caatinga existem muitas outras famílias que apresentam uma evolução convergente com os cactos. Por exemplo, as euforbiáceas, né, que tem essas plantas cactiformes. Aqui são duas espécies de eufórbia que são cactiformes. Filantácea, essa espécie de filantos que também apresenta esse hábito cactiforme. Portulacácea, no caso aqui, as folhas são suculentas, né, não exatamente o caule, um cladódio, como no caso dos cactos. Bromeliáceas, diferentemente da Mata Atlântica, a maior parte das bromeliáceas da caatinga não é epífita, são terrestres, tá? E, em geral, elas não formam aquele copo que acumula água, como acontece nas plantas, nas bromélias epífitas. E praticamente todas elas apresentam fotossíntese CAM, ou seja, elas abrem os estômatos apenas à noite, então ocorre a fixação noturna do gás carbônico e durante o dia esse carbono é utilizado na fotossíntese no período em que as plantas estão com os estômatos fechados, então isso também ajuda bastante na economia de água. Então, sumarizando essas características da vegetação, a maior parte da caatinga é formada por árvores de porte baixo, não formando um dossel contínuo. Elas são geralmente armadas com espinho, tem a folhagem descida na estação seca, tem microfilia e tem plantas suculentas. Ou seja, quando nós pegamos essas que estão marcadas em amarelo, isso aparece independentemente em plantas de diferentes famílias, de diferentes grupos taxonômicos, mostrando de que, na verdade, é um caso de evolução convergente, o que sugere, então, que nós temos um forte filtro ambiental atuando aí, provocando essa convergência, que, no caso, é provavelmente a estação seca prolongada, essa adaptação forte a esse déficit hídrico. Isso aqui eu estou falando mais de características da parte vegetativa. Na parte reprodutiva, eu acho que também tem ajustes fenológicos interessantes. Isso aqui eu não coloquei com tanta ênfase, porque, na verdade, é muito mais de observação pessoal. Nós não temos isso quantificado ainda. Mas é muito comum, quando nós estamos andando no meio da caatinga, no início da estação chuvosa, nós depararmos com cena como essa aqui. Ou seja, as plantas todas secas, ainda sem folha, e, de repente, algumas espécies bombando a floração, né? Como nessa espécie de ptiloqueta, que é a malpighiácea, é uma planta da família da acerola. Se nós vamos ver de perto aqui, olha, a planta está coberta de flores e as folhas estão começando a expandir. Ou seja, ela investe numa floração precoce antes mesmo dela ter as folhas, antes mesmo dela recomeçar a fotossíntese. De novo, nós encontramos isso repetido em diferentes grupos taxonômicos e associados a diferentes grupos de polinizadores também. Nós temos isso nessa leguminosa Lutzelburgia, que é uma espécie polinizada por essas grandes abelhas, essas mamangavas. Olha aqui a copa coberta de flores e ainda sem folhas. Olha aqui esse aspecto da vegetação. Essa aqui é uma outra espécie de Lutzelburgia. Nós temos duas espécies começando a floração, mas ainda sem folhas. Essa é uma espécie que é visitada por essas borboletas, tá? De novo, coberta de flores ainda sem folhas. Plantas também polinizadas por morcegos, como esse pseudoboma, que tem esse padrão fenológico, uma floração antes da expansão das folhas, e mesmo plantas herbáceas, como esses lírios aqui do gênero Zephyrantes, que passam a estação seca na forma de um bulbo, como a pequena cebola, mas na estação chuvosa, rapidamente ela expande uma inflorescência, produz flores, e as folhas estão vindo depois, tá? Então, isso sugere de que existe uma seleção, ou talvez uma pressão seletiva, por uma floração antecipada, talvez por dar maior atratividade, atrair mais os polinizadores, ou ser mais eficiente na competição pelos serviços dos polinizadores, né? Quando todas as outras plantas estão floridas, isso pode ser diluído, né? E nós vemos isso aqui nesse trabalho da professora Isabel Cristina Machado, lá da Federal de Pernambuco, onde ela acompanhou a floração de, se não me engano, 15 espécies em Serra Talhada, em Pernambuco. Essas faixas verdes aqui indicam o período chuvoso, então esse gráfico aqui de baixo está mostrando exatamente a precipitação pluvial. Então, nós temos um período mais chuvoso, estação chuvosa aqui, e estação seca aqui, e mostrando a
a fenologia de folhas, frutos e flores. E o que nós vemos é que tanto a fenologia da produção de folhas quanto da floração são fortemente influenciadas pela precipitação. Então, logo no início da estação chuvosa, nós já temos um pico de produção de novas folhas e de novas flores. Então, a maior parte da superfície da caatinga, essa que está aqui em rosa e amarelo, corresponde àquela grande área da depressão sertaneja, e nós reconhecemos duas áreas aqui, mais ou menos delimitadas pela Bacia do São Francisco, a depressão setentrional, que inclui a Bacia do São Francisco, a depressão meridional aqui, a setentrional acima. Aqui a ecorregião do Planalto da Borborema. Essas ecorregiões do Raso da Catarina, Duna do São Francisco e Complexo do Ibiapaba, Araripe, são mais sobre superfícies sedimentares, tá? E aqui nós temos uma região de transição entre a Caatinga, Cerrado e um pouco de Amazônia, que é o complexo de Campo Maior, que está totalmente incluído no estado do Piauí. Então, aqui nessa grande área da depressão sertaneja, nós temos solos que são derivados diretamente do embasamento cristalino, predominando esse tipo de solo. E aqui nós vamos ter a vegetação típica do bioma Caatinga, aquela que eu falei antes, a floresta estacional decidual, com porte baixo, caducifolia, plantas espinhosas, etc. Então, talvez essa seja talvez a paisagem original da maior parte da Caatinga. E na maior parte da depressão meridional, da depressão sul, nós temos esse tipo de paisagem, tá? O que o Dárdano de Andrade Lima chamava de caatinga arbórea, uma forma mais florestal. Em muitas áreas, nós temos uma transição para uma forma mais arbustiva. Na verdade, isso aqui pode refletir dois fatores diferentes. Nós podemos ter um resultado de antropização, tá? Corte repetido, efeito de gado, etc., produzindo uma vegetação de um porte mais baixo, mas em muitas áreas isso é natural e está associado com profundidade de solo. Onde nós temos solos mais profundos, nós temos esse tipo de vegetação, onde nós temos solos rasos muito próximos à rocha matriz, nós vamos ter uma paisagem mais parecida com isso. E em algumas áreas nós não temos solo nenhum. É muito comum na Caatinga nós temos essas coisas que o pessoal lá chama de lajedos, ou às vezes, quando você tem uma altitude maior e está mais destacada a paisagem de Inselbergs, né, você tem as plantas crescendo diretamente sobre a rocha-mãe, sobre o embasamento cristalino. E, nesse caso, a vegetação é uma vegetação de porte muito baixo, praticamente constituída de cactos, como esse Pilosocereus, e bromélias, como essa bromélia mesmo, é ecolírio, aliás, as chamadas macambiras, e onde você tem nas fendas entre as rochas, nós temos um pouquinho de solo e crescimento de gramíneas, de cotiledôneas, etc. Esse é um ambiente muito especial na Caatinga. Quando a gente fala nos brejos, essa palavra brejo é um pouco perigosa, porque em algumas áreas o pessoal utiliza brejos como florestas em áreas um pouco mais altas, em serras, tá? Principalmente em Pernambuco e Alagoas. Mas considerando os brejos como esses corpos d'água, esses brejos eles têm características especiais na Caatinga. Primeiro, eles são muito isolados e são temporários. Cai uma chuva, forma um brejo, então a vegetação se recupera rapidamente e eles não têm conexão com outras áreas, com outros brejos semelhantes. Então, nós temos um desconhecimento florístico muito grande e tem essas outras ecorregiões que estão mais sobre superfícies arenosas, tá? Do Raso da Catarina aqui, do Planalto do Ibiapaba e Chapada do Araripe, e aqui das dunas do São Francisco. Então, aqui nós temos predominantemente solos arenosos, muito pobres em nutrientes, derivados ou de rochas sedimentares ou de depósitos eólicos. E aqui a vegetação muda um pouco o aspecto, perde um pouco aquele caráter espinhoso. Aqui um aspecto dessa vegetação lá na Serra do Ibiapaba, que dá para ver como ela é entrelaçada. Geralmente ela não é estratificada, é unistratificada, tá? Aqui na Serra das Confusões, no sul do Piauí, essa vegetação ocorre entre as rochas, né, nos fundos de vale. E aqui a duna do São Francisco, próximo da cidade de Barra, na Bahia. Nesse caso, a vegetação ocorre mais em moitas, e entre as moitas nós temos a areia pura, né? São areias quartzosas, muito pobres em nutrientes. Mas, particularmente aqui nas dunas do São Francisco, nós temos uma quantidade muito grande de endemismo de plantas e animais, né? No caso, o Miguel Trifou descreveu várias espécies de lagartos dessa região. Eu coloquei aqui o ano em que essas plantas foram descritas, tá? Então, vocês vejam que são plantas que foram descritas
meio que recentemente, né, da década de 80, nos anos 2000, e algumas delas que foram descritas do início do século XX, final do século XIX, eram conhecidas apenas do tipo, nunca mais tinham sido recoletadas, e nós recoletamos essas plantas mais de 100 anos depois, e não são plantas raras, são plantas muito comuns na região. Tá? Simplesmente são áreas que são pouco exploradas, foram pouco trabalhadas por botânicos nesses últimos 100 anos. Né? Eu acho que algumas dessas áreas só foram visitadas no século passado e agora, mais recentemente, por nós. E algumas outras espécies que não são endêmicas, elas têm um padrão de distribuição disjunto, quer dizer, elas ocorrem nessas ecorregiões, mas não ocorrem nas áreas intermediárias. Por exemplo, o Trischídeo mole aqui, que é essa bolinha verde, se nós formos ver, ocorre no Raso da Catarina, das dunas do São Francisco, aqui na Chapada Diamantina, lá no Ibiapaba, ocorre inclusive lá na Chapada do Apodi, lá no Rio Grande do Norte. Cratilha moles também ocorrem nessas 3 áreas. Outras plantas ocorrem 2, por exemplo, Hymenaea velutina. Tem aqui nas dunas do São Francisco, no Ibiapaba, mas não tem no Raso da Catarina. A Dalstédia araripensis tem no Raso e no Ibiapaba, mas não tem nas dunas. Ou seja, nós temos esses padrões disjuntos que são bastante interessantes, que eles podem ser explicados de 2 formas, ou por eventos independentes de migração, né, de dispersão, ou por uma origem, por compartilhar uma história comum. Praticamente nada se conhece disso. Em termos dos grupos característicos da caatinga, a família Cactácea não é uma das famílias mais diversas, tem menos de 90 espécies, mas é notável o grau de endemismo dessas espécies no bioma caatinga. Tá? Então, quase 80%, pouco mais de 80% dos cactos da caatinga ocorrem apenas no bioma, então tem uma diversidade grande de formas, cactos colunares, globosos, esses cactos em forma de garrafa, uma diversidade grande de tipos de polinizadores, de dispersores também. E talvez uma das grandes ameaças para a conservação de cactáceas seja essa. Né? Eles são tirados do ambiente, as plantas adultas, então essas plantas não vão reproduzir mais, e vendidos como souvenir em restaurante de beira de estrada. Então o pessoal para tomar um cafezinho, um refrigerante, e tem lá essa oferta de cactos que foram retirados diretamente da natureza. Isso é bastante comum em todo o Nordeste. A família Leguminosa é a família mais diversa na Caatinga, uma grande diversidade de formas, de gêneros, espécies, vários endemismos, tanto nas áreas sedimentares quanto nas áreas do cristalino. E talvez a grande importância das leguminosas do ponto de vista ecológico seja o fato de que elas têm, a grande maioria delas tem associação com bactérias fixadoras de nitrogênio que crescem nesses nódulos da raiz, então elas colaboram para o aumento da quantidade de nitrogênio no solo. E em várias áreas da Caatinga, os pecuaristas, eles fazem o manejo das leguminosas, eles cortam as plantas rente ao solo, como elas têm uma grande capacidade de rebrota, como nós estamos vendo aqui nessa camaratuba, elas acabam servindo de alimento, o que eles chamam lá de ramoneio, ou seja, em vez de ser um pastoreio, em vez de formar um pasto, ele vai formando um pasto de ramos de leguminosas. Em algumas áreas, isso funciona bem, inclusive na estação seca. Família Euphorbiácea, tem aqui a favela, que é uma planta icônica, assim, está lá nos sertões do Euclides da Cunha, né? Mas talvez o gênero mais diverso é o gênero Croton, então são os velames, que são hoje um dos principais pastos de mel, que é uma atividade muito importante hoje na Caatinga. Tá? E atualmente está entrando muito a mamona, tá? Que pode ser um problema, porque a mamona é uma planta tem se mostrado muito agressiva em determinadas partes do mundo, né? Principalmente para a produção de óleo, para a fabricação de biodiesel. Né? Mas hoje nós talvez tenhamos na Caatinga várias espécies de jatrófa, que são os peões, de maniô, que são as maniçobas, as mandiocas selvagens, que também têm sementes oleaginosas e que poderiam também servir de material para a produção do biodiesel. Desde os primeiros trabalhos do Vanzolini, do Andrade Lima, se fixou a noção de que a Caatinga é um bioma pobre em espécies e que tem poucos endemismos, que, na verdade, representaria vamos dizer assim, um empobrecimento da vegetação da Mata Atlântica. Né? Com a conclusão do projeto da Flora do Brasil, então nós publicamos a primeira versão em 2010, nós listamos para a Caatinga cerca de 6.000 espécies em cerca de 1.300 gêneros. Isso é mais ou menos a metade do que nós temos de diversidade em espécies, do que tem no Cerrado, na Amazônia e na Mata Atlântica. Mas, quando nós olhamos esse dado aqui, esse é um dado bastante importante do ponto de vista de conservação. Nós temos 18 gêneros endêmicos, que nós listamos de angiospermas da Caatinga, né? Sem contar
os outros grupos de animais e outros grupos de fungos, etc. O cerrado, por exemplo, não tem nenhum gênero endêmico de angiosperma. E eu trouxe aqui essa ilustração da viagem dos Spix e Marcius, que foram dois naturalistas alemães, acho que todo mundo conhece, né, que passaram por Januária em 1818 e registraram essa paisagem aqui, né, essa lagoa de aves aqui, com tuiuius, coisas que hoje não existem mais na Caatinga, e nós não temos hoje nem nenhuma lagoa marginal do Rio São Francisco, que é onde eles estavam aqui, uma paisagem sequer parecida com essa. Então, pode ser que nós já tenhamos perdido muito das informações básicas sobre a diversidade da Caatinga, pode ser que o que nós temos hoje seja realmente uma representação muito pequena e nós estamos tentando fazer um trabalho de detetive, né, para tentar reconstruir o que nós temos e como era no passado. E eu acho que a vinda de novas pessoas para o Nordeste, né, para trabalhar com esse desafiador bioma, eu acho que é sempre muito bem-vinda, né? E realmente nós precisamos de braços e cérebros para desvendar esses mistérios.